O livro Quem Pensa Enriquece é um guia para riqueza, para abundância financeira e material, certo? Só que mais do que isso, o livro Quem Pensa Enriquece, ele é um guia, uma escada com 15 degraus que te ensina exatamente quais são os passos que você tem que seguir para poder alcançar essa riqueza, essa abundância material, que no final das contas ela é uma consequência. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E eu acredito que você tem que saber antes de começar essa leitura, porque você vai tirar muito mais proveito do livro. Então fica comigo e acompanha, que você vai saber exatamente quais são esses 15 degraus antes de embarcar nesta jornada maravilhosa que é este livro chamado Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Eu sou Anderson Moraes e esse aqui é o canal Mindset. Esse vídeo ele é a introdução de uma série de vídeos que eu vou gravar falando de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre os 15 princípios que o Napoleon Hill aborda no livro Quem Pensa Enriquece, ok? E o que eu quero com essa série? Eu quero que você leia o livro, que você aplique esses princípios na sua vida, que você medite sobre esses princípios, que você defina o seu propósito, que você defina as suas metas, e que você utilize esses 15 princípios para alcançar esse propósito e essas metas, e que isso te traga riqueza, abundância, felicidade e saúde, certo? Bom, então vem comigo, vamos falar sobre esses 15 princípios então? Bom, mas antes então eu vou pedir para você que você se inscreva no canal, que você curta, que você comente, que você me diga o que você achou, que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue em cada vez mais pessoas, beleza? Então vamos lá falar sobre o conteúdo do vídeo. Primeiro princípio: pensamentos são coisas. Pensamentos são basicamente energia, e através do pensamento a gente pode criar a nossa realidade. E através dos pensamentos a gente pode atrair tanto coisas boas como coisas ruins, através de pensamentos positivos e pensamentos negativos. E nós temos a capacidade de controlar os nossos pensamentos, nós temos a capacidade de moldar e controlar os nossos pensamentos e a partir disso criar a nossa realidade para o bem ou para o mal. Por isso a gente tem que ficar alerta, a gente tem que frequentemente parar para observar o que a gente anda pensando, né? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque pensamentos são coisas poderosas e a partir disso a gente cria a nossa realidade. Segundo princípio: desejo. Você tem que ter um desejo, você tem que ter uma vontade, você tem que ter um propósito e esse negócio tem que ser forte. Como diria Simon Sinek no livro Golden Circle, né, você tem que ter um porquê muito bem definido, né? É a sua missão, é o porquê que você quer fazer. Por quê? Se você tiver um desejo ardente, se você tiver uma vontade, aquilo vai ser o seu combustível, aquilo vai ser o que vai te mover. Por exemplo, no livro ele fala sobre Edwin Barnes, a gente vai falar melhor sobre o Edwin Barnes no primeiro vídeo, sobre a questão dos pensamentos, né? Que o pensamento são coisas, né? Edwin Barnes ele queria ser sócio do Thomas Edison e foi isso o que moveu ele e isso fez com que ele não desistisse, com que ele persistisse e suportasse todos os desafios a todos os momentos até ele conseguir o que ele queria. Terceiro princípio: fé e confiança. Quantas coisas que a gente usufrui hoje tiveram a fé e a confiança como um dos pilares. Uma das maravilhas que eu fico pensando e que te possibilita assistir esse vídeo é a tecnologia de internet sem fio, né? O Wi-Fi. Assim também como o rádio, né? O rádio ele é uma frequência que foi descoberta, não consigo te dizer por quem agora, quem souber pode falar aí no comentário do vídeo, e que descobriu essa frequência e que a fé e a confiança possibilitou viabilizar isso, né? Construir as antenas de rádio, as antenas que recebem, as antenas que transmitem, os aparelhos de rádio, né, que podem sintonizar essa frequência. Olha só que maravilha. E se a pessoa que descobriu isso não tivesse acreditado, né, não tivesse fé
a gente poderia estar usufruindo de uma internet de banda larga, de um Wi-Fi hoje em dia? Acho que não, né? Quarto princípio, a autossugestão. A autossugestão é uma das formas mais eficientes de se substituir uma crença limitante por uma crença de crescimento. Hoje a gente conhece como reprogramação mental, como programação neurolinguística, né? A autossugestão, ela, a grosso modo, é você ficar falando para você mesmo repetidas vezes, né? As palavras eu sou próspero, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou inteligente e por aí vai. Basicamente, essa é a autossugestão que o Napoleon Hill fala no livro. Claro que não é só isso. Você tem que ler o livro e você tem que acompanhar os vídeos para entender um pouco mais profundamente sobre isso. Inclusive, se você quiser comprar o livro Quem Pensa Enriquece, ele tem um link para você adquirir aqui na descrição do vídeo, tá? Quinto princípio, conhecimento especializado. Napoleon Hill fala no livro que existem dois tipos de conhecimento, o geral e o específico, sendo que o conhecimento geral serve muito pouco para atrair dinheiro. O conhecimento por si só ele não atrai dinheiro, a não ser que ele seja organizado e inteligentemente dirigido através de planos de ação específicos para o acúmulo de dinheiro. O conhecimento específico ele é uma habilidade, uma capacidade, um pilar para a realização do seu desejo. Vou te dar um exemplo. Você entende muito de gastronomia, você é um chefe que é reconhecido localmente e você quer criar um canal no YouTube. Só a sua habilidade em gastronomia não vai ser suficiente para você crescer o seu canal no YouTube. Então, que tipo de habilidade você precisa adquirir, né? Se você está começando, se você não tem dinheiro para contratar uma pessoa para fazer edição para você, você precisa adquirir a habilidade de edição, você precisa adquirir a habilidade de design, de fazer SEO para YouTube, para escrever roteiro e por aí vai, certo? Sexto princípio, imaginação. O Napoleon Hill fala nesse capítulo que a imaginação é literalmente a oficina aonde se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. É imaginando que podemos prever como nosso desejo vai tomar forma, como vamos executar. Pense em como vai ser o seu dia a dia realizando o seu desejo, como você vai se sentir, quem você vai chamar para te ajudar. Ah, mas nunca é como a gente imagina. E daí? Não é por isso que você vai deixar de pensar em como é que vai ser isso. Sem imaginação, seu desejo não tem forma. Então, use e abuse da imaginação. Princípio 7. Planejamento organizado, ou seja, é o como fazer. É ter um plano, colocar no papel como você vai realizar esse desejo. Nesse capítulo específico do livro, você vai receber as instruções de como executar este planejamento. Vai descobrir os 11 segredos da liderança, por que os líderes falham, vai descobrir 31 modos de falhar e por aí vai. Ah, Anderson, mas por que eu quero saber 31 modos de falhar? Para saber o que fazer para não falhar, né? Princípio 8. Decisão. Segundo Napoleon Hill, a falta de decisão é a principal causa para o fracasso. Quantas pessoas não têm uma ideia que elas consideram milionárias, mas elas não colocam em prática ou por medo ou por qualquer outra coisa, e quando resolvem colocar, elas perderam o timing dessa ideia, ou então outra pessoa teve a mesma ideia e executou. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, né? Princípio 9. Persistência. Nada no mundo pode superar a persistência. Talento não supera. Não existe nada mais comum do que talentosos fracassados. Um gênio desconhecido é praticamente um clichê. A educação não supera. O mundo está cheio de tolos educados. A persistência e a educação são muito poderosas. Já leu esse poema do Ralph Waldo Emerson? Esse poema era o mantra do Ray Kroc no filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. Você já assistiu? Se não assistiu, assiste. Napoleon Hill fala que a persistência é o fator essencial para você conseguir transformar o desejo em dinheiro.
e a base da persistência é a força de vontade. Princípio 10, poder da mente superior. Bom, eu vou usar aqui um exemplo meio besta, né? Aqui em Goiás a gente fala muito isso, né? Besta. Se você já assistiu Power Rangers, você deve saber que quando eles não conseguem derrotar um monstro que fica grande, né? Que ele cresce, fica gigante, eles se juntam para formar um robozão enorme também, do mesmo tamanho do monstro, né? Se eu não tiver errado aqui, o nome desse robozão é Megazord, né? Eu acho, posso estar errado. Então pensa nesse robozão, pensa no Megazord como se ele fosse a mente superior, né? Quando duas ou mais pessoas se juntam, né? Eles formam uma espécie de mastermind, né? Que é o que o Napoleon Hill fala no livro. E então só assim eles conseguem derrotar, né? Então a mente superior é como se fosse esse robozão, só que ao invés de derrotar um monstro, é a união para conseguir alcançar esse objetivo, né? Se o Megazord é ou não é, não pensa nisso, mas só pega essa referência, beleza? Princípio 11. Transmutação sexual. Transmutar é, segundo o velho Napo, transformar algum elemento ou forma de energia em outra. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Ele fala ainda que, se dominada e dirigida para outros campos, como por exemplo as artes, a literatura, a música ou qualquer outra profissão ou ofício, isso vai ajudar muito na acumulação de riquezas. A vontade de ser rico e famoso está ligado a quem? Quem você acha que já usou a transmutação sexual para alcançar os seus objetivos? Princípio 12. Subconsciente. Segundo Napoleon Hill, o subconsciente é o elo, é a ponte entre a inteligência finita e a inteligência infinita, que para mim é Deus. Você pode chamar do que você quiser, cosmos, universo, inteligência infinita, enfim, o que você quiser chamar. Para mim é Deus. Nesse capítulo você vai aprender o poder que o subconsciente tem. Você vai aprender como enviar informações para o subconsciente. Você vai saber quais são as principais 7 emoções positivas, as principais 7 emoções negativas e como essas emoções alimentam a mente subconsciente. Princípio 13. Cérebro. Nesse capítulo você vai ver como aumentar os poderes do cérebro e como usá-lo a seu favor. O cérebro, segundo Napoleon Hill, é uma estação receptora e emissora das vibrações de pensamento. É como se fosse uma estação de rádio. Por isso o cérebro é tão complexo. 3 princípios simples coordenam os poderes do cérebro: pensamento, imaginação e vontade. Com isso, a sua mente pode assimilar qualquer conhecimento e com isso você vai conseguir acumular riquezas. Princípio 14. Sexto sentido, também conhecido como inspiração, intuição, pressentimento. Com o sexto sentido, você será avisado dos perigos eminentes a tempo de evitá-los e também será notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Segundo Napoleon Hill, você deve conhecer todos os outros princípios apresentados anteriormente para que o subconsciente direcione o sexto sentido da forma mais eficaz possível. Princípio 15. Os 6 fantasmas do medo. Na conclusão do livro, Napoleon Hill é bem claro. Ele fala que antes de começar a aplicar os princípios ensinados no livro, a sua mente deve estar preparada e existem 3 inimigos que devem ser eliminados. A intuição e a inspiração nunca vão funcionar bem enquanto esses inimigos não forem eliminados. Nesse capítulo, ele fala ainda sobre os 6 fantasmas do medo que estão enraizados na mente coletiva da humanidade e que vamos adquirindo esses medos à medida que vamos envelhecendo. Quer saber quais são os inimigos e os 6 fantasmas do medo? Você tem 2 possibilidades: assistir a série de vídeos que eu gravei e também adquirir o livro Quem Pensa Enriquece. O link está na descrição do vídeo.
Ó, deixa seu like, comenta o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e ativa o sininho para ser avisado quando eu subir vídeo novo no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e vai aparecer para você em algum lugar aqui desse vídeo o card para você assistir ao vídeo do primeiro capítulo do livro Quem Pensa Enriquece, beleza? Valeu, até mais!